para o nosso culto online. E hoje nós estamos comemorando um dia muito especial. Vocês sabem por que esse dia é tão especial? É porque hoje nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. É isso mesmo, crianças. E durante a programação você vai estar conhecendo mais sobre a história da Reforma, o que é a Reforma, quem participou, enfim. Hoje vai ser um culto bem especial, tá bom? Mas antes de começar tudo, nós iremos fazer a nossa oração para pedir a Deus para nos guiar nesse momento. Vamos orar, crianças. Fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu agora, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por mais essa programação, por mais esse momento que estamos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra. Seja dirigindo os nossos passos, dirija este culto, que é para a honra e glória do Teu nome. Esteja conosco até a nossa programação, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos fazer o nosso louvor, tá? Levante da sua cama, da sua cadeira, do seu sofá e venha cantar com a gente. Em todo momento temos que louvar ao Senhor. Vamos lá, cantando! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento, cantando na presença de Jesus. A cada momento, cantando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça
Faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Agora que nós já oramos, já cantamos, já estamos bem espertos, agora chegou um momento muito especial da nossa programação. Nós vamos aprender sobre a Palavra de Deus. E com isso eu chamo a tia Sâmia para estar trazendo a lição sobre a Reforma Protestante. A história que eu vou contar para vocês hoje aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 500 anos, lá em 1517, em uma cidade chamada Wittenberg, que fica na Alemanha. E essa história é a história da Reforma Protestante. Se tem alguém aí em casa que nunca ouviu falar da Reforma Protestante, que não sabe o que é isso, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que foi esse movimento e por que ele é importante para a gente, mesmo tanto tempo depois, né? Hoje ele ainda continua sendo muito importante para a gente. Antes de começar, vocês sabem o que significa reforma? Reformar significa mudar a forma ou corrigir alguma coisa que está fora do lugar, que não está certo. E protestante, né, vem da palavra protesto, significa a gente protestar, se manifestar ou reclamar de alguma coisa que a gente não concorda. Então, lá na Reforma Protestante, algumas pessoas elas estavam se manifestando contra algumas coisas que estavam fora do lugar, que precisavam ser reformadas, que precisavam ser mudadas. Nessa época em que eu falei, de 1500 e alguma coisa, tinha uma instituição que era a Igreja Católica. Olha aqui a igreja. E ela tinha um poder sobre as pessoas, ela tinha muita influência sobre as decisões que eram tomadas, tanto na área política quanto na área social, também no modo de vida das pessoas. Então ela tinha muita influência, exercia muito poder sobre as pessoas. Somente as pessoas lá de dentro da igreja, como o Papa, os padres, os monges, só eles que tinham acesso à Bíblia, às Escrituras. Porque naquela época, a Bíblia ela só era traduzida em uma língua que o povo não conhecia. Essa língua era o latim, que era uma língua muito antiga, então o povo não sabia latim, então eles não tinham como ler a Bíblia. Mas as pessoas lá de dentro da igreja conheciam o latim, então só eles conheciam o que a Bíblia dizia, o que a palavra de Deus falava. Então eles ficavam com a responsabilidade de ensinar a Bíblia para o povo, já que só eles sabiam falar latim, né? E lá dentro da igreja, entre os padres, tinha um homem, que ele é o personagem, nosso personagem principal de hoje, e o nome dele era Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge lá da igreja. Ele dedicou a vida dele, né? Tinha dedicado a vida dele para a vida religiosa, para a fé, para estudar e para ensinar as pessoas, o povo. E ele conhecia o latim, né? Então ele sabia ler as escrituras naquela época. Então ele decidiu se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia para assim começar a ensinar as pessoas do povo sobre a palavra de Deus. E também ele mesmo queria conhecer mais sobre Deus. Então ele começou a estudar as escrituras. Vamos deixar aqui o Lutero. Quando ele começou a estudar sobre a Bíblia, ele começou a ver que
algumas das coisas que alguns padres ensinavam para as pessoas não eram verdade, não estavam na Bíblia. Por exemplo, tinha uma coisa que eles ensinavam para o povo naquela época, era que se eles quisessem o perdão de Deus, se eles quisessem ser perdoados pelos pecados deles, eles precisavam, olha do que? Eles precisavam pagar pelo perdão. Se eles queriam ser perdoados pelos pecados deles, o povo, eles tinham que, pagar lá para a igreja. E só assim eles seriam perdoados. Também a igreja também ensinava que se eles quisessem, quem queria morar no céu, tinha que pagar por isso, comprava um documento lá da igreja, do papa, do padre, e assim eles tinham um lugar reservado no céu. Mas Lutero viu que não dizia nada disso na Bíblia, então aquilo não era verdade. Então ele começou a protestar contra a igreja, ele começou a se manifestar contra as coisas que eram pregadas pela igreja e que não eram verdade. E ele começou a ensinar as pessoas do povo da maneira certa, da maneira como diz a Bíblia. E das muitas coisas que ele ensinou para o povo naquela época, a gente pode resumir em 5 pontos. O primeiro desses pontos é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Olha, as Escrituras. Ele ensinou para o povo que, mesmo que tivessem vários livros, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia era a palavra de Deus, que foi inspirada por ele. É ela que nos ensina tudo sobre o nosso pecado, sobre a nossa salvação, sobre Deus, sobre Jesus. E é só ela que deve dizer como é que nós devemos agir corretamente. É ela que diz o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Outra coisa que Lutero ensinou para as pessoas naquele tempo era sobre Cristo. Ele ensinou que a nossa salvação, ela só é possível pela morte de Jesus na cruz. Jesus, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e a partir disso, nós podemos ser salvos. Então, somente pela obra de Cristo, somente pelo sacrifício de Cristo na cruz é que nós podemos ser salvos. Essa morte, ela é suficiente para que hoje a gente tenha perdão de Deus pelos nossos pecados e para que a gente tenha acesso a Deus. Somente Cristo pode fazer isso. O terceiro ponto, ensinado pelo Lutero para o povo, é sobre a graça. Olha aqui a figura de um presente. Por quê? A nossa salvação, o Lutero ensinou para as pessoas que nós não merecemos a nossa salvação, porque nós somos todos pecadores. Então, como pecadores, nós não merecemos a nossa salvação e nós também não podemos comprar. Lembra que eu disse que naquela época a igreja falou que se as pessoas queriam ser salvas, elas precisavam comprar a salvação. Mas o Lutero ensinou para as pessoas que nós não podemos comprar. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a salvação, nem o perdão de Deus. Mas Deus, ele nos dá a nossa salvação e o perdão como um presente. Quando nós ganhamos um presente, a gente não precisa pagar por ele, porque foi um presente. E a graça de Deus é assim, como um presente que nós não podemos e nós não precisamos pagar. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, o perdão que ele nos trouxe e a nossa salvação são um presente de Deus para nós. Nós não precisamos pagar por ele. Deus nos dá gratuitamente. O quarto ponto fala sobre a fé.
Nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos quando nós confiamos, quando nós acreditamos em Deus, em Jesus, quando nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu para nos salvar, que Ele nos ama e que Ele nos perdoa. E essa fé quem nos dá é Deus, e é por meio dessa fé que nós somos salvos. Não é comprando a nossa salvação, né? Não é pelas obras que nós realizamos, mas a nossa salvação vem através da fé. E o último ponto, né, uma das coisas que foram ensinadas por Lutero foi sobre dar glória a Deus. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos perdoa, né? É Deus quem nos fez. Então, se é Ele que faz tudo isso, Ele é digno e só Ele é digno de receber toda a glória, né? Todo o nosso louvor, toda a nossa glória, nenhum homem na terra pode receber, mas somente Deus. Então, toda a glória deve ser dada somente a Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos.
A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Hoje é tempo de recordar a reforma protestante. Santos homens Deus levantou, a sua igreja reformou. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola Escritura, os 5 solas da reforma. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola Escritura, os 5 solas da reforma. Toda glória somente a Deus, que nos salva somente por graça. Em sua Bíblia Ele nos revela, só pela fé, só Cristo salva. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola Escritura, os 5 solas da reforma. Sola Fide, solos Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola Escritura, os 5 solas da reforma. Vocês gostaram da nossa música tema? Agora nós vamos rever os 5 solas da reforma para vocês aprenderem bem. Vamos lá para a primeira sola. Sola Fide. A segunda sola é solos Christus. A terceira sola é soli Deo gloria. A quarta sola é sola gratia. E a quinta sola é sola Escritura. Esses são as 5 solas da Reforma Protestante. Então, crianças, estamos chegando ao final de mais um culto online. Espero que vocês tenham aprendido, se alegrado também junto com a gente. Mas não fiquem tristes, porque ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Não esqueçam de pedir ajuda para o papai e para a mamãe para fazer a atividade que está no link aqui na descrição do vídeo, tá? E compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas, tá? Para todo mundo ficar sabendo da Reforma Protestante. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Curta todas as nossas páginas, inclusive a página do Facebook, para não perder nenhuma live. Até a próxima, crianças! Tchau!